Bem, obrigado por se juntar a nós nesta manhã. Na noite passada, sob ordens do presidente Trump, o Comando Central do Ziwalian realizou um ataque de precisão no meio da noite contra 3 instalações nucleares no Irã, Fordow, Natanz e Esfahan, com o objetivo de destruir ou degradar severamente o programa nuclear iraniano. E como o presidente do Estado-Maior Conjunto irá demonstrar, foi um sucesso incrível e avassalador. A ordem que recebemos do nosso comandante em chefe foi focada, foi poderosa e foi clara. Nós devastamos o programa nuclear iraniano. Mas vale ressaltar que a operação não teve como alvo as tropas iranianas nem o povo iraniano. Durante todo o seu mandato, o presidente Trump afirmou de forma consistente por mais de 10 anos que o Irã não pode obter uma arma nuclear. Ponto final. Graças à liderança ousada e visionária do presidente Trump e ao seu compromisso com a paz através da força, as ambições nucleares do Irã foram obliteradas. Muitos presidentes sonharam em dar o golpe final no programa nuclear do Irã e nenhum conseguiu, até o presidente Trump. A operação planejada pelo presidente Trump foi ousada e brilhante, mostrando ao mundo que a dissuasão americana está de volta. Quando este presidente fala, o mundo deve ouvir. E as Forças Armadas do Ziwalian, nós podemos sustentar isso. O exército mais poderoso que o mundo já conheceu. Nenhum outro país do planeta Terra poderia ter realizado a operação que o presidente do Estado-Maior vai detalhar esta manhã, nem de longe. Assim como Soleimani descobriu no primeiro mandato, o Irã descobriu que quando o presidente dos SEOA diz 60 dias que ele busca paz e negociação, ele realmente quer dizer 60 dias de paz e negociação. Caso contrário, esse programa nuclear, essa capacidade nuclear, não existirá. Ele falou sério. Esta não é a administração anterior em que o presidente Trump disse sem armas nucleares. Ele busca a paz e o Irã deveria seguir esse caminho. Ele enviou uma mensagem ontem à noite dizendo o seguinte: qualquer retaliação do Irã contra os Estados Unidos da América será respondida com uma força muito maior do que a que foi testemunhada esta noite. Assinado, o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Seria inteligente da parte do Irã prestar atenção a essas palavras. Ele já disse isso antes. E ele fala sério. Quero reconhecer o presidente do Estado-Maior Conjunto, a equipe conjunta, o general Eric Kurilla do CENTCOM, que fez um trabalho fenomenal. Ele e sua equipe, todo o CENTCOM. A política, em todas as áreas, isso foi um esforço conjunto e um esforço de todo o Pentágono. Quero reconhecer os pilotos que pilotaram aqueles bombardeiros, que pilotaram aqueles caças, que pilotaram aqueles aviões-tanque. Guerreiros. Quero reconhecer os marinheiros nesses destroyers, nesses submarinos, nesses porta-aviões. Guerreiros, todos eles. Quero reconhecer nossos soldados que fazem defesa aérea, defesa de base, QRF. Guerreiros, todos eles. Cada americano envolvido nesta operação atuou de forma impecável. E quero também reconhecer nossos aliados em Israel. Esse é um plano que levou meses e semanas de posicionamento e preparação para que pudéssemos estar prontos quando o presidente dos Estados Unidos chamasse. Foi necessário um grande nível de precisão. Envolveu despiste e o mais alto grau de segurança operacional. Nossos B-2 entraram e saíram do centro de Teherã, desses locais nucleares. Entraram, saíram e voltaram sem que o mundo soubesse de nada. Nesse sentido, foi histórico. Um ataque que incluiu a mais longa missão de bombardeiro B-2 Spirit desde 2001 e o primeiro emprego operacional do MOP, um penetrador de munição maciça. A missão demonstrou ao mundo o nível de integração conjunta e aliada que evidencia a força da nossa aliança e de nossas forças conjuntas. Como o presidente Trump afirmou, os Estados Unidos não buscam a guerra. Mas deixe-me ser claro. Agiremos de forma rápida e decisiva quando nosso povo, nossos parceiros ou nossos interesses forem ameaçados.
O Irã deve ouvir o presidente dos Estados Unidos e saber que ele fala sério, cada palavra. Quero parabenizar nosso comandante em chefe. Foi uma honra vê-lo liderar na noite passada e ao longo de todo o processo, assim como nossos grandes guerreiros americanos por esta operação bem-sucedida. Deus abençoe nossas tropas. Deus abençoe a América. E damos glória a Deus por sua providência e continuamos a pedir por sua proteção. Agora passo a palavra ao presidente para os detalhes específicos. Obrigado, senhor secretário. Obrigado por reconhecer todos os nosso pessoal lá fora realizando o trabalho da nossa nação. É bom ver todos nesta manhã de domingo tão cedo. Na noite passada, sob as ordens do presidente, o Comando Central do Corps War, sob o comando do general Eric Kurilla, executou a Operação Martelo da Meia-Noite, um ataque deliberado e preciso contra 3 instalações nucleares iranianas. Esta foi uma missão complexa e de alto risco realizada com habilidade e disciplina excepcionais pela nossa força conjunta. Quero agradecer a cada membro do serviço, planejador e operador que tornou esta missão possível. As ações deles refletem os mais altos padrões das Forças Armadas dos Estados Unidos. Esta operação foi planejada para degradar severamente a infraestrutura de armas nucleares do Irã. Ela foi planejada e executada em múltiplos domínios e teatros, com uma coordenação que reflete nossa capacidade de projetar poder globalmente com rapidez e precisão no momento e local de nossa escolha como nação. Esta foi uma missão altamente confidencial, com pouquíssimas pessoas em Washington sabendo o momento ou a natureza deste plano. Vou me referir ao gráfico ao lado, enquanto explico alguns dos detalhes operacionais. À meia-noite de sexta para sábado, um grande grupo de ataque B-2 composto por bombardeiros decolou do território continental dos Estados Unidos. Como parte do plano para manter o elemento surpresa tático, uma parte do grupo seguiu para o oeste e entrou no Pacífico como isca, um esforço de engano conhecido apenas por um número extremamente pequeno de planejadores e líderes-chave aqui em Washington e em Tampa. O principal grupo de ataque, composto por 7 bombardeiros B-2 Spirit, cada um com 2 tripulantes, seguiu silenciosamente para o leste com comunicações mínimas. Durante todo o voo de 18 horas até a área-alvo, as aeronaves realizaram múltiplos reabastecimentos em voo. Uma vez sobre terra, os B-2 se juntaram a aeronaves de escolta e apoio em uma manobra complexa e rigorosamente cronometrada, exigindo sincronização exata entre várias plataformas em um espaço aéreo restrito, tudo feito com comunicações mínimas. Esse tipo de integração é exatamente o que nossa força conjunta faz melhor do que qualquer outro no mundo. Por volta das 17 horas, horário da costa leste do Symbiote, na noite passada, e pouco antes do grupo de ataque entrar no Irã, um submarino americano na área de responsabilidade do Comando Central lançou mais de 2 dúzias de mísseis de cruzeiro Tomahawk contra alvos de infraestrutura de superfície em Esfahan. Quando o grupo de ataque da Operação Midnight Hammer entrou no espaço aéreo iraniano, os Zewari empregaram várias táticas de engano, incluindo o uso de iscas, enquanto as aeronaves de 4ª e 5ª geração avançavam à frente do grupo de ataque em alta altitude e alta velocidade, varrendo à frente do grupo em busca de caças inimigos e ameaças de mísseis superficiar. Comando Espacial do ZEUA, Força Espacial do ZEUA e Comando Europeu do ZEUA. À medida que o grupo de ataque se aproximava de Fordow e Natanz, o pacote de proteção dos Illyrimaewa utilizou armas de supressão de alta velocidade para garantir a passagem segura do grupo de ataque, com aeronaves de combate empregando disparos de supressão preventiva contra quaisquer ameaças iranianas de superfície e ar potenciais. Atualmente, não temos conhecimento de nenhum disparo contra o grupo de ataque dos Illyri durante a aproximação. Por volta das 18h40, no horário padrão do leste dos Secretariats, 2:10 no horário do Irã, o B-2 líder lançou 2 bombas GBU-57
Massive Ordnance Penetrator nos primeiros de vários pontos de impacto em Fordow. Como o presidente afirmou na noite passada, os demais bombardeiros também atingiram seus alvos, com um total de 14 MOPs lançados contra 2 áreas-alvo nucleares. Todos os 3 alvos de infraestrutura nuclear iraniana foram atingidos entre 18h40 e 19h05 no horário do leste do Sekirsmaiwa. Novamente, isso é por volta das 2h10 da manhã, horário local no Irã, com os mísseis Tomahawk sendo os últimos a atingir Isfahan para garantir que mantivéssemos o elemento surpresa durante toda a operação. Após o lançamento das armas, o grupo de ataque Midnight Hammer deixou o espaço aéreo iraniano e iniciou o retorno para casa. Não temos conhecimento de nenhum disparo contra o grupo durante a saída. Os caças do Irã não decolaram e parece que os sistemas de mísseis superfície e ar do Irã não nos detectaram. Durante toda a missão, mantivemos o elemento surpresa. No total, as forças dos Yamiyur empregaram aproximadamente 75 armas guiadas de precisão durante esta operação. Isso incluiu, como o presidente afirmou ontem à noite, 14 bombas GBU-57 Massive Ordnance Penetrators de 30 mil libras, marcando o primeiro uso operacional dessa arma. Sei que os danos de batalha são de grande interesse. A avaliação final dos danos de batalha levará algum tempo, mas as avaliações iniciais indicam que todos os 3 locais sofreram danos e destruição extremamente severos. Mais de 125 aeronaves do CIR-YSEAL participaram desta missão, incluindo bombardeiros B-2 Stealth, múltiplos voos de caças de 4ª e 5ª geração, dezenas e dezenas de aviões-tanque de reabastecimento aéreo, um submarino de mísseis guiados e uma gama completa de aeronaves de inteligência, vigilância e reconhecimento, assim como centenas de profissionais de manutenção e operação. Como disse o secretário, este foi o maior ataque operacional com B-2 da história dos Estados Unidos e a segunda missão mais longa já realizada com B-2, superada apenas pelas realizadas nos dias após o 11 de setembro. Bem antes do ataque, o general Kurila elevou as medidas de proteção das forças em toda a região, especialmente no Iraque, na Síria e no Golfo. Nossas forças permanecem em alerta máximo e estão totalmente preparadas para responder a qualquer retaliação iraniana ou ataques de proxies, o que seria uma escolha extremamente ruim. Nós vamos nos defender. A segurança dos nossos militares e civis continua sendo nossa maior prioridade. Esta missão demonstra o alcance, a coordenação e a capacidade incomparáveis das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em apenas algumas semanas, isso passou do planejamento estratégico para a execução global. Esta operação ressalta as capacidades incomparáveis e o alcance global das Forças Armadas dos Estados Unidos. Como o presidente deixou claro ontem à noite, nenhuma outra força armada, nenhuma outra força militar no mundo poderia ter feito isso. Eu me junto ao presidente e ao secretário em estar extremamente orgulhoso das tripulações aéreas, forças navais, operadores de cibersegurança, planejadores e equipes de apoio e comandantes que tornaram esta missão possível. É a habilidade, a disciplina e o trabalho em equipe deles que tornam esta operação possível. Estou particularmente orgulhoso da nossa disciplina em relação à segurança operacional, algo que foi uma grande preocupação para o presidente, o secretário, o general Kurila e para mim, e continuaremos a focar nisso. Enquanto estamos aqui esta manhã, muitos recursos ainda estão no ar e temos centenas de pessoas mobilizadas. Peço que mantenhamos nossos combatentes a caminho de casa, e nossos militares destacados em nossos pensamentos. Nossa força conjunta continua pronta para defender os Estados Unidos, nossas tropas e nossos interesses na região. Muito obrigado. Vamos responder a algumas perguntas. Phil. Meu? Sim. Então a mudança de regime está fora de questão, senhor secretário. E para o presidente,
Você disse que a avaliação dos danos de batalha ainda está em andamento, mas acredita que alguma capacidade nuclear permanece no Irã? Esta missão não foi e não é sobre mudança de regime. O presidente autorizou uma operação de precisão para neutralizar as ameaças aos nossos interesses nacionais, representadas pelo programa nuclear iraniano, e para a autodefesa coletiva de nossas tropas e de nosso aliado, Israel. Obrigado pela sua pergunta. Acho que o BDA ainda está pendente e seria muito cedo para eu comentar sobre o que pode ou não estar lá. Mas obrigado pela pergunta. Verde. Verde não atrás de você. Sim, com licença, senhor secretário. O senhor pode me dizer se houve um momento específico em que o presidente decidiu puxar o gatilho dessa operação, quando ele disse: agora, em vez de ter algo no coldre, agora vamos puxar o gatilho. Eu diria apenas que, tendo a oportunidade de testemunhar sua liderança, ele estava totalmente comprometido com o processo de paz. Queria um desfecho negociado. Deu ao Irã todas as oportunidades possíveis e, infelizmente, foi recebido com obstrução. Por isso, ele lhes deu bastante tempo para continuarem vindo à mesa e desistirem do enriquecimento, desistirem do programa nuclear. Mas houve não vou dizer o momento exato, mas certamente houve um momento em que ele percebeu que era necessário tomar uma determinada ação para minimizar a ameaça para nós e para nossas tropas. Sim. General, o senhor diz que o general Chiarelli aumentou a proteção das forças no Iraque, na Síria e no Golfo, nessas áreas. Eles receberam algum aviso prévio de que os ataques estavam por vir? E também, senhor secretário, quando os líderes do Congresso foram notificados, quanto tempo antes dos ataques acontecerem? Senhor, quanto à sua primeira pergunta, sabe, o risco claramente tem aumentado nas últimas semanas na região. Com base nisso e não em um conhecimento específico desta operação, tomamos decisões inteligentes para minimizar o risco para as forças do Zemreber na região. Eles não receberam aviso? Não, senhor. E o Congresso? E eles foram notificados depois que os aviões estavam em segurança fora. Cumprimos os requisitos de notificação da Lei dos Poderes de Guerra. Após ataques notificados? Eles foram imediatamente depois. Sim. Obrigado. Senhor secretário, 2 perguntas rápidas. O senhor acredita que destruiu completamente o programa nuclear iraniano? E quanto aos mísseis balísticos iranianos? Seu aliado Israel sempre diz que essa é a maior ameaça. E a segunda pergunta é muito importante. Qual será o seu próximo passo se o Irã ou milícias sob influência iraniana na região atacarem interesses ou aliados dos EUA na região? E o senhor também pode comentar sobre isso, senhor presidente. A avaliação dos danos de batalha está em andamento. Mas a nossa avaliação inicial, como o presidente disse, é que todas as nossas munições de precisão atingiram exatamente onde queríamos e tiveram o efeito desejado. O que significa, especialmente em Fordow, que foi o alvo principal aqui, acreditamos que conseguimos destruir as capacidades ali. Em última análise, seja onde for, seja no Iraque, na Síria ou em bases no Golfo, bem, como o presidente disse, como o presidente do Conselho disse, seria uma péssima ideia para o Irã ou seus representantes tentarem atacar as forças americanas. Sim? Obrigado, senhor secretário. Sobre retaliações, o Irã e a Coreia do Norte estão cooperando no desenvolvimento nuclear e de mísseis. Você acha que há uma possibilidade de que Irã, Coreia do Norte e outras forças, como a China, se unam para retaliar contra os Estados Unidos? Bem, infelizmente, por causa das políticas da administração anterior, aproximamos esses países e, no fim das contas, isso cria um ambiente desafiador. Para esta operação em particular, o foco está no Irã e nas capacidades nucleares iranianas. Esse é o nosso foco aqui. Não é apenas dizer que eles não podem ter, mas o presidente Trump já disse há mais de 20 anos, na verdade, que o Irã não pode ter uma arma nuclear. E no fim das contas, ele decidiu que este era o momento, dado o bloqueio deles, em que uma ação militar direta precisava ser tomada para impedir que isso acontecesse. Sim? Muito obrigado.
General Kane, entendo e respeito a importância da segurança operacional. Pode dizer quais procedimentos de segurança estão sendo adotados para proteger as tropas do Semesquiang-Siwa no Iraque e em outros lugares do Oriente Médio? E secretário Hexet, como veterano da guerra global contra o terrorismo, o que você diria aos veteranos que podem estar preocupados que os Wainiwa estejam entrando em outra guerra sem fim no Oriente Médio por causa de armas de destruição em massa? Obrigado, senhor, pela pergunta. Eu não vou comentar sobre quais medidas de proteção das forças estão sendo tomadas na região. O que posso dizer é que estamos sendo proativos e não reativos e estamos sendo muito cuidadosos para garantir que façamos tudo o que pudermos para proteger nossas forças lá fora. Eu só diria que, como o presidente determinou e deixou claro, isso certamente não é algo sem prazo definido. Isso não significa que limita a nossa capacidade de responder. Responderemos, se necessário. O exército mais poderoso do mundo está posicionado e preparado para defender nosso povo. Mas o que o presidente nos deu, como eu disse, foi uma missão focada, poderosa e clara: a destruição das capacidades nucleares do Irã. Esses eram os alvos. Foi isso que foi atingido. Isso foi o que foi avassalador. E isso foi o que foi avassalador. É isso que o regime iraniano precisa entender, como o presidente deixou claro ontem à noite. Ele quer paz. É necessário que haja um acordo negociado aqui. No fim das contas, demonstramos que o Irã não pode ter capacidade nuclear. Essa é uma missão muito clara, definida para esta operação. Sim? Espera um momento. Sim, bem ali. Obrigado, senhor secretário. Uma pergunta para o secretário e o presidente. Como o ataque foi coordenado com os israelenses em um nível estratégico militarmente? E em um nível tático, houve alguma participação militar israelense direta nesta operação? Bem, eu diria que certamente Israel teve um sucesso militar incrível, especialmente no início e de forma contínua, ao degradar as capacidades iranianas, ao degradar os lançadores iranianos, MRBMs. Tem sido incrível ver o que o nosso aliado Israel conseguiu fazer. E certamente houve conversas. Quero dizer, o general Kurila do CENTCOM tem trabalhado de perto na defesa de Israel por muitos anos. Parte desta operação foi a defesa de Israel e a defesa contínua de Israel. Mas, no que diz respeito a este ataque, ele foi operado e liderado pelo ZEUA. Nós aproveitamos parte do trabalho preparatório que foi feito ao longo da última semana e meia em termos de eixo de aproximação. Não vou entrar em detalhes, mas como o secretário disse, foi um ataque do ZEU. Nós nos certificamos de que estávamos não no mesmo espaço aéreo e céu. Esse foi o alcance da nossa participação. Vamos levar mais algumas. Sim, bem ali. Uma pergunta para o secretário primeiro. O senhor está preocupado de alguma forma com a reação dos aliados do ZEUA após o ataque, especialmente daqueles no Golfo? Presidente, se me permite, entendo que não queira comentar sobre ativos específicos ou medidas de proteção, mas prevê a necessidade de trazer mais recursos de outros teatros para ajudar na proteção das forças nos próximos dias? Certamente entendemos os desafios dos aliados na região e temos sido respeitosos e trabalhado em colaboração com eles no que diz respeito a bases e sensibilidades locais. No fim das contas, eles também têm muitos recursos e pessoas nesses locais onde as tropas americanas estão localizadas. Então, isso é uma consideração nossa. Temos mantido uma consulta próxima com eles e agradecemos o apoio que recebemos. Obrigado pela pergunta sobre esse panorama global. E como você sabe, esse é um dos meus trabalhos, olhar globalmente para todo o leque de desafios. Nós estamos sempre considerando cuidadosamente nosso posicionamento de forças ao redor do mundo e então apresentando opções ao secretário e ao presidente. Eu não vou comentar sobre possíveis ações futuras, mas o povo americano deve saber que analisamos cuidadosamente esses movimentos ao redor do mundo e tentamos ajustar, conforme necessário, nossa estrutura de forças na região. Com certeza, bem aqui. Obrigado. Que tipo de comunicações estão sendo enviadas aos iranianos neste momento? E existe alguma possibilidade de diplomacia agora ou nos próximos dias? Só posso confirmar que há tanto mensagens públicas quanto privadas sendo entregues diretamente aos iranianos em múltiplos canais, dando a eles todas as oportunidades para virem à mesa de negociações. Eles entendem exatamente qual é a posição americana, exatamente
quais passos eles podem tomar para permitir a paz e esperamos que o façam. Sim. O presidente pode não querer um conflito sem fim. Os iranianos podem discordar. Você está preparado para uma guerra prolongada? Bem, qualquer coisa pode acontecer em um conflito. Reconhecemos isso. Mas o escopo disso foi intencionalmente limitado. Essa é a mensagem que estamos enviando, com as capacidades das Forças Armadas americanas praticamente ilimitadas. Então, o Irã, nesse sentido, tem uma escolha. Mas deixamos isso muito claro para eles. Estes são os sites nucleares, estas são as capacidades nucleares, esta é a linha que o presidente estabeleceu e reafirmamos isso. Agora é o momento de buscar a paz. Mas nós, e eu acho que uma das lições disso também, é o nível sem precedentes de cooperação contínua. Não posso deixar de elogiar o presidente e sua equipe e o general Kurila no CENTCOM pelo que fizeram para antecipar, se posicionar previamente, entender como uma operação como essa se organiza. A dimensão e a escala do que aconteceu na noite passada tirariam o fôlego de praticamente qualquer americano se tivessem a oportunidade de assistir em tempo real. E eu acho que Teherã certamente está calculando a realidade de que aviões decolaram do centro dos Estados Unidos, do Missouri, durante a noite, completamente despercebidos sobre 3 dos seus locais mais sensíveis e conseguimos destruir capacidades nucleares e nossos rapazes nesses bombardeiros já estão a caminho de casa neste momento. Acreditamos que isso terá um impacto psicológico claro sobre como eles enxergam o futuro e certamente esperamos que escolham o caminho da paz negociada. Mas eu não poderia estar mais orgulhoso de como este edifício operava, da precisão, sensibilidade e profissionalismo das tropas envolvidas neste esforço. Vou responder mais uma. Vamos responder mais uma pergunta. Sim, bem ali. Obrigado, senhor secretário. Sobre a justificativa para esses ataques. Em março, o escritório do diretor de Inteligência Nacional divulgou sua avaliação de ameaças, concluindo, e cito, o Irã não está construindo uma arma nuclear e Khomeini não autorizou os programas nucleares que ele suspendeu em 2003. Fim de citação. Então, que nova informação de inteligência o EUA tem desde então que indique que os iranianos mudaram sua posição sobre armas nucleares e essa nova inteligência vem de fontes e métodos do EUA? Ou estamos recebendo essas informações de outros países? Bem, eu diria simplesmente que o presidente deixou isso muito claro. Ele analisou toda a inteligência de informações e concluiu que o programa nuclear iraniano é uma ameaça. Estava disposto a realizar essa operação de precisão para neutralizar a ameaça, a fim de avançar os interesses nacionais dos Estados Unidos, reduzir o programa nuclear iraniano e garantir a autodefesa coletiva de nós mesmos e de nossos aliados. Então, ele analisou tudo, compreendeu a natureza da ameaça e tomou uma atitude ousada que eu acho que o povo americano espera de um comandante em chefe. É tudo o que temos. Muito obrigado. Agradeço. Senhor presidente.